Ok, a nossa agenda para hoje, vamos falar da introdução da oferta do business da Microsoft, vamos falar do modelo SaaS e da segurança dos dados que a Microsoft nos proporciona, os planos disponíveis do Microsoft 365 na versão business, a parte do suporte que a Vodafone dá aos agentes e aos clientes, vamos falar um bocadinho do Tenant. Para quem ainda não conhece, é uma parte importante no processo. Vamos falar três ou quatro questões que podem ser pertinentes para gerar oportunidades e identificar potenciais clientes para a Microsoft 365. Vamos falar das campanhas em vigor e no final vamos falar de dúvidas. Vamos abrir o microfone para vocês poderem falar. E sempre que quiserem também podem interromper sem problemas algum, ok? Então, na oferta de business da Microsoft, a Microsoft criou então um licenciamento business com tudo o que é essencial para uma empresa. Primeiro, e-mail profissional com Outlook. Estamos a falar do e-mail de Exchange, com 50 gigas de caixa de correio, nas várias soluções que nós apresentamos, tanto na área da parte no Basic, como na Standard, como na versão Premium. Temos também as aplicações do Office, do Word, do Excel, do PowerPoint, etc. Temos um armazenamento seguro na cloud com o OneDrive. Ferramentas de colaboração. Hoje vamos ter que falar sempre do Teams, porque estamos também a incorporar o Teams na apresentação que estamos a falar hoje. Teams e o SharePoint também para 1 tera, e ainda funcionalidades avançadas disponíveis apenas na cloud. É aqui que nós nos identificamos e nos diferenciamos das diferentes licencias perpétuas que existem no mercado ainda à venda. Argumentário de oferta do business da Microsoft. Serviço de e-mail com funcionalidades avançadas e com grande capacidade de armazenamento. Há bocado falei-vos da opção do Exchange ter 50 GB, mas vou acrescentar aqui que se o cliente pretender, por exemplo, 100 GB, nós podemos acrescentar com uma licença adicional de Exchange Online P2, por exemplo. Isto é um exemplo só para acrescentar. O Office está sempre atualizado, ou seja, nós não corremos o risco de estarmos desatualizados, o que acontece com as licenças perpétuas. Ao estar sempre atualizado o Office, também estamos muito mais bloqueados a qualquer meio que possa acontecer, ou qualquer digamos, vírus que possa entrar no nosso computador, ou quando estamos a navegar, estamos sempre protegidos com as últimas aplicações. Isso é extremamente importante. Temos também a área da colaboração em tempo real, com a Microsoft Teams, ok? Temos o armazenamento seguro na cloud, com as pastas da empresa e do colaborador. Isto é, com o OneDrive nós conseguimos ter a garantia de 99,9% de que os dados do colaborador estão garantidamente salvaguardados nos data centers da Microsoft, e estes são replicados pelos vários data centers espalhados no mundo. Os mais próximos aqui são na Irlanda e em Amsterdão. E temos também as ferramentas que potenciam a colaboração e a produtividade. Para argumentário, por exemplo, para a vantagem do e-mail profissional com domínio próprio, para aquelas empresas, por exemplo, que não têm domínio próprio, que utilizam, por exemplo, e-mails como o Gmail, o SAP, o Hotmail, o Outlook, etc., temos aqui uma oportunidade interessante e um argumento que faz com que as empresas possam olhar para o Microsoft 365 como uma oportunidade de aumentar a sua credibilidade e profissionalismo
no mercado. Com isto vai fortalecer a sua marca, vai aumentar, obviamente, a sua segurança e o seu controle, vai melhorar a sua organização e a sua gestão, garantidamente há uma melhor entrega dos e-mails e temos toda uma integração com ferramentas, por exemplo, corporativas. E aí podemos integrar também em todas as ferramentas, não só no e-mail, mas em todas as ferramentas que falamos anteriormente, uma aplicação adicional que é um add-on, que é o Copilot. Modelo SaaS. Vantagens. O modelo SaaS é Software as a Service. A Microsoft 365 funciona como se fosse um modelo SaaS, ou seja, não há necessidade de investimento inicial em servidores ou em hardware e manutenção dos mesmos. Isso é tudo feito pelos servidores da própria Microsoft. A Microsoft possui uma estrutura internacional de data centers, conforme eu tinha dito anteriormente, que estão interligados e, portanto, garante assim uma redundância com um uptime a 99,9%. Isto é quase impossível não termos algum problema com Microsoft. A cloud da Microsoft mantém também uma das maiores equipas de cibersegurança do mundo, trabalham 24/7, o que torna os ambientes mais difíceis de atacar e mais seguros. Além disso, a empresa adota umas políticas rigorosas e transparentes no que diz respeito à privacidade dos dados dos clientes. Nós não temos que ter... Há clientes que podem ter receio, mas os meus dados estão na cloud e não sei quem é que está a ver os meus dados, se o meu vizinho do lado ou se se a empresa concorrente à minha empresa também tem acesso aos meus dados. Não, isso está fora de questão. Cada cliente tem um tenant, vamos falar depois dessa parte mais à frente, tem um tenant e todos os dados do cliente estão associados ao seu tenant. Portanto, é como se estivesse guardados numa caixinha dentro dos data centers da Microsoft. Portanto, ninguém tem acesso aos dados a não ser o próprio cliente. É por isso um dos locais mais seguros e mais fiáveis para armazenar a informação empresarial. E pensei também noutras situações. Vamos imaginar, já agora falando aqui num cenário em que, por exemplo, o cliente tem, ainda alguns clientes assim, a trabalhar com o Exchange Server dentro de portas, Windows, ou seja, o que significa que tem que comprar um servidor, significa que tem que comprar licenças do Windows Server para o servidor estar a funcionar, tem que comprar licenças de Exchange Server e calls para os seus utilizadores. Ou seja, e ter o servidor e ter o custo com a manutenção do Exchange Server. Quando nós podemos ter tudo isto com uma licença de Microsoft 365, um Exchange Server, mas na infraestrutura da Microsoft. Pensem só neste ambiente, que é um ambiente muito pequeno, mas que vale muitos milhares de euros. Para quem sabe para quem tem 30, 40, 50 licenças, se calhar não tem um servidor de Exchange entre portas, mas muitas empresas que têm acima de 100 colaboradores e que têm mais de 100 caixas de correio, garantidamente muitos desses clientes usavam o Exchange Server dentro de portas antes de saírem as aplicações do Microsoft 365 com o Exchange Server na cloud. Ok? Portanto, isto é uma das grandes vantagens. O argumentário é exatamente isto, é a redução de custos e eliminação do hardware físico, exatamente aquilo que eu estava a dizer. O caso que eu vos dei é muito real. E a manutenção, que tem custos muito elevados, o acesso a dados a qualquer lugar e com alta disponibilidade, portanto consigo ler os meus e-mails, ler os meus documentos através do meu telemóvel, através do meu tablet, através do meu computador, do meu telemóvel, etc., do meu portátil. As soluções são altamente seguras e altamente robustas e têm uma garantia grande de privacidade dos dados. Isto é garantido, não há problema nenhum. Vamos falar então da oferta da business, ok? Com Teams, sempre com Teams. Já agora,
Sempre que virem para tirar, posso esclarecer aqui algumas dúvidas, porque já alguns devem saber, outros podem não saber, e assim esclareço já. Tudo que tenha nomenclatura ou descrição EEA é sem Teams, ok? Existem alguns clientes que têm licenças sem Teams, obviamente as licenças sem Teams são ligeiramente mais baratas. Hoje estamos a focar nas licenças com Teams. EEA é a designação de União Económica Europeia, basicamente. Então, a Microsoft 365 Business Basic, a versão mais básica da Microsoft 365, tem o e-mail profissional com 50 GB, Outlook na web e mobile. Tem 1 TB de armazenamento na cloud, tem o Teams para reuniões e colaboração, tem as versões web e mobile com o Word, com o Excel e com o PowerPoint, tem o SharePoint para partilha de documentos da própria empresa, mas não inclui aplicações Office instaladas no PC. Isto é muito importante. Nós às vezes, criamos expectativas quando estamos junto dos clientes em reuniões, queremos fechar negócios rapidamente, queremos ir ao valor mais barato e às vezes estamos a propor o business básico ao cliente, porque é mais barato, mas o cliente não tem a percepção de que as aplicações não são instaladas no seu computador e tem que aceder via web. E depois não gosta e depois vai criar aqui alguns atritos e, portanto, é preciso bem esclarecer esta questão junto do cliente e porque é que esta é mais barata relativamente às versões standard. Qual é o argumentário para vender Business Basic? E-mail com funcionalidades, sempre o e-mail é fundamental, é de facto um dos melhores e-mails do mundo, a par da Google. Não vamos pôr aqui a Google de lado, porque a Google tem de facto também servidores muito bons, e e-mail muito bom. Portanto, aqui temos um e-mail com capacidade de 50 GB, repito outra vez, temos a possibilidade de poder aumentar com uma licença adicional, um add-on, o Exchange Online, para 100 GB. Uso de Microsoft Teams para colaboração entre as equipas. Hoje toda a gente utiliza. Estamos aqui 94 pessoas reunidas, exatamente porque temos esta ferramenta de Teams para estarmos a falar e a reunirmos aqui toda a gente. Se não tínhamos que marcar uma sessão, se calhar em Leiria, a meio do país, só para estarmos a falar sobre isto, e não há necessidade. Acesso a versões web do Office para trabalho em qualquer lugar, desde que tenha, obviamente, acesso à internet. Passando para a versão intermédia, digamos assim, do plano Business, temos na versão Standard tudo o que está incluído no Basic, ok? Mais as aplicações completas do Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. As ferramentas avançadas de colaboração e produtividade. Temos também uma opção que normalmente até nem costumamos falar, mas que é muito interessante, que é o Bookings, para, por exemplo, podermos marcar reuniões com o que vocês às vezes fazem connosco, vão à nossa agenda e fazem o agendamento das nossas reuniões. É ideal então para empresas que precisam de Office completo em todos os dispositivos. Não se esqueçam que esta versão também dá uma licença, dá para instalar em 5 dispositivos, ok? Temos aqui então um mapa, um quadro que nos faz aqui alguma diferenciação. As aplicações da licenças Business Basic não correm em ambiente desktop, ou seja, só correm na web, ok, como vocês estão a ver, enquanto que as licenças Business Standard, Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, o OneNote, o Access, etc., é no PC. A Microsoft Loop não está incorporado no Business Basic enquanto temos na Business Standard. O Microsoft Booking já vos falei para que é que serve. Portanto, criar agendamentos. O Clipchamp é para edição de ficheiros, o básico também não tem. O Microsoft Outlook em desktop não existe no Business Basic, só o web, só na parte do web. E o Access também não está incluído na versão. O Access é base de dados, conforme o Paulo disse logo no início, que antigamente usávamos muito o Access para fazermos
base de dados de produtos, de artigos, de clientes, etc. Quem sabia trabalhar com Access fazia muito isto, quem não sabia trabalhava então fazia tabelas em Excel. Argumentário para Business Standard. Instalação das aplicações Office em dispositivos locais até 5 dispositivos por utilizador, ok? Nós aqui temos sempre aquela questão que acontece sempre numa pequena empresa com 4 ou 5 colaboradores, em que eles vão sempre debater que querem apenas uma, porque eles sabem, o cliente normalmente sabe, que dá para instalar em 5 dispositivos, mas não se esqueçam no pormenor. Nós vamos criar por exemplo, só vamos ter acesso a uma licença e essa licença vai ser partilhada então por 4 ou 5 colaboradores, em que todos têm acesso ao mesmo documento, aos mesmos documentos, aos mesmos documentos no OneDrive, por exemplo, e todos vão ter acesso à mesma conta de e-mail. Ou seja, não vai haver privacidade de dados de cada utilizador. Ok? Portanto, isto é muito importante contra-argumentar, porque de facto é o que acontece. Agendamento de reuniões com o Bookings e colaboração avançada com as ferramentas integradas do Office. No Microsoft Business Premium é mais interessante esta aplicação, obviamente é mais cara, mas é excelente. Temos feito alguns negócios, temos feito migrações, muitas migrações de versões básica para standard e muitas empresas preocupadas com a segurança e a governança dos próprios dispositivos e dos equipamentos que têm. E por isso tem feito um esforço financeiro, obviamente, de fazer muitos upgrades de versões de standard para premium. Porquê? Porque esta versão essencialmente traz funcionalidades avançadas de segurança e de gestão de dispositivos. Acrescenta também o Microsoft Defender for Business para proteção contra ameaças. Tem uma opção de gestão de dispositivos com Intune. Eu vou explicar o que é isto. O Intune é uma aplicação que controla a área, o ambiente pessoal, digamos assim, e o ambiente de trabalho. Nós conseguimos, por exemplo, remotamente, desligar o ambiente de trabalho se, por exemplo, nos roubarem o telemóvel ou o nosso portátil. Rapidamente o gestor, remotamente, consegue bloquear a parte do Intune e desinstalar a parte do Intune, por exemplo, nos telemóveis. Eu já acho que em algumas sessões presenciais tenho mostrado, quando mostro o telemóvel, mostro o ambiente, o meu Android, mostro o meu ambiente particular, pessoal, e mostro o ambiente, parece mesmo uma opção ambiente de trabalho, ok? Onde tem as aplicações todas do trabalho, obviamente, neste caso, da organização da Vodafone, onde eu tenho acesso aos meus documentos, onde eu tenho acesso aos dados partilhados comigo do SharePoint, onde eu tenho acesso aos meus e-mails da empresa, onde eu tenho acesso à informação da empresa. É ideal para empresas que precisam de segurança e controle adicionais, ok? Eu aqui vou colocar uma questão que é, muitas vezes o que acontece é que alguns clientes que têm algumas equipas de I-Team ou que têm algum I-Team fora a trabalhar, começam a ficar sensibilizados para esta questão da segurança. E às vezes querem, nas licenças standard, business standard, acrescentar add-ons, por exemplo, do Entra ID ou o Windows Defender, mais o Intune, e depois, é possível fazer-se isso, mas ao fazermos as contas, de facto, se calhar a opção ideal e melhor será fazer um upgrade direto da standard para a premium. Ficam com essa ideia, dá para fazer add-ons de pelo menos 2 ou 3 estes add-ons de segurança que eu vos falei dentro da standard, mas se calhar ficam mais bem servidos com a premium e vamos já perceber porquê. Ok? Então, neste quadro é mais explícito aquilo que eu estou a falar. Portanto, tudo o que temos na Business Standard temos, obviamente, na Business Premium, só que qual é a grande diferença para a Premium?
é a parte toda da segurança e toda a parte de governança da própria organização. Traz Windows Defender for Business, traz Windows Defender para o Office 365, o Intune, os Endpoints Management, como eu disse, não só o Endpoints, mas também toda a parte dos portáteis, etc. Tem o Entra ID, que é o P1, a versão P1. Tem o Multifactor Access, portanto, o duplo fator de autenticação. E inclui, esta é uma das vantagens grandes também, inclui, não é uma licença original, é um upgrade de direitos de upgrade de Windows 10 para Windows 11 Pro, ok? Portanto, isto é uma mais-valia, obviamente que se o cliente quiser somar, fizer contas e quiser comprar licenças do Windows 11 Pro, e se tiver o Windows 10 ou Windows 7 com Business Premium consegue ter estas opções e ao fazer contas garantidamente vai ser mais vantajoso optar pela Business Premium, ok? Qual é o argumentário? Tudo o que tem a ver com a área da segurança da empresa. Hoje, cada vez mais, temos ferramentas que nos protegem, não só a Microsoft, mas fora da Microsoft também, firewall, depois temos por aí fora as Palo Altos, Fortinets, WatchGuards, por aí fora, mas dentro do ambiente Microsoft temos então a proteção contra ameaças com o Microsoft Defender, temos a parte da gestão de dispositivos da empresa, conforme eu já lhes disse, com o Intune. Temos o grupo de segurança com múltiplo fator de autenticação, que me permite ter acessos condicionais. Temos a funcionalidade de gestão de informação, catalogação, encriptação, DLP e criação de regras de grupos e políticas de acesso. E temos, conforme eu já disse, upgrade para o Windows 11 Pro. Este é um argumentário que normalmente os clientes já têm as versões Business Premium, conforme eu já disse, tem alguém a dar-lhes apoio informático, ou externo, ou dentro de portas, e garantidamente eles também querem que a sua organização esteja protegida. E eles entendem a diferença de pagar o preço para o Business Premium. Entendem? Porque hoje, todos os dias, saem notícias de que as empresas são atacadas. Relativamente à parte do suporte remoto à instalação, que é uma questão muito pertinente, que nos colocam sempre que há novos negócios de clientes que não conhecem, nunca foram clientes de Microsoft 365, é fundamental que tenham suporte remoto à instalação. Eu quase que diria que é, não vou dizer que é obrigatório, porque esses clientes, conforme eu já disse, podem ter apoio informático e os informáticos podem saber trabalhar com a consola de administração da Microsoft e ajudar os clientes a fazer estas funcionalidades. Mas se não tiverem esse apoio, é fundamental então incluir o suporte remoto à instalação nas propostas que apresentam. A Vodafone disponibiliza um serviço consultivo chamado suporte remoto à instalação. Este serviço tem como objetivo auxiliar o cliente no processo de onboarding ao Microsoft 365, portanto, o primeiro, digamos, contacto que o cliente vai ter recebe as credenciais, acede às credenciais, é feito um contacto com o cliente. Este suporte remoto à instalação tem um período de cerca de 4 horas, pode ser, depois é combinado com o técnico da Vodafone, pode ser 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, podem ser 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, é mais ou menos com a disponibilidade do técnico e com a disponibilidade do cliente. Ajuda na utilização do portal da administração da Microsoft 365, oferece suporte consultivo à migração de e-mail para o Microsoft 365. Em caso é que isto acontece, vamos imaginar que vocês têm, vou pegar aqui neste ponto que é importante,
porque estamos naquela fase até ao dia 30, aliás, faltam 19 dias, e eu aproveito para falar aqui da migração de e-mail empresarial, caixas de e-mail empresarial, não se enquadra neste suporte consultivo. Essa migração de e-mail empresarial tem especificamente um apoio e a equipa é uma equipa diferente da equipa que dá suporte remoto à instalação, ok? Não confundir isto. Isto serve única e exclusivamente para o cliente que tem e-mails, por exemplo, na concorrência, por exemplo, seja na NOS, seja na Altice, ou na Mel, ou esteja na PTISP, ou na AMEN, ou na Domínios, por exemplo. Vamos imaginar estes 5 cenários, estes 5 concorrentes que eu falei, e querem, por exemplo, obviamente não querem perder os seus dados, os seus e-mails, e querem fazer uma migração para o Exchange da Microsoft. Nós temos, a nossa equipa dá suporte para fazer essa migração, ok? Garante também que o cliente comece a utilizar a plataforma de forma eficiente e segura. Portanto, é importante este suporte remoto à instalação. Argumentário. Basicamente é o que estava no slide anterior, que é ajuda na migração de outros serviços de e-mail para a Microsoft, ajuda na configuração, importante, eu não me lembrei, mas está aqui no argumentário, que é ajuda na configuração dos domínios do cliente no serviço da Microsoft, ou seja, o cliente pode ter também um domínio na PTISP, na AMEN, na domínios onde normalmente se registram os domínios, e tem lá, além do domínio, tem também os e-mails, então nós temos que fazer uma configuração e nós fazemos essas configurações de alteração de apontadores, MX Records, coisas mais técnicas. Nós fazemos isso. Explicar as principais funcionalidades do portal de administração da Microsoft, e como fazer e criar configurações essenciais, criar, por exemplo, utilizadores, depois como é que se criam contas de e-mail, criar regras, criar grupos, criar pastas, etc. E ajudar o cliente a fazer o setup inicial. O suporte técnico é 24/7. A equipa técnica é uma equipa experiente, ajuda na resolução de avarias. Se vocês tiverem alguma questão, têm alguma dúvida, ligam. A nossa equipa está aqui disponível exatamente para isso. Dúvidas na configuração de algum serviço, olha, não estou a conseguir criar aqui um utilizador, não sei porquê, já não me lembro, o onboarding já foi há meio ano atrás e agora não me recordo, por favor ajudem-me. Ou eu preciso criar aqui um e-mail e já não me recordo, estou a tentar, não sei, por aí fora, ok? Nós ligam para a linha e a linha vai-vos dar apoio. Obviamente, Tenant da Microsoft. O que é isto, Tenant? Para novas pessoas que estejam a assistir neste momento a esta apresentação, o tenant em inglês é o inquilino. A Microsoft imaginem que a Microsoft tem um prédio com vários apartamentos, cada apartamento está alugado e tem um inquilino. E toda a informação desse inquilino está nesse apartamento. É exatamente o que é isto. É uma instância dedicada do serviço Microsoft 365 que é criada para uma organização específica. Resumindo isto muito levemente, é como se tivéssemos o nosso contribuinte ou o nosso cartão de cidadão único, ok? Um tenant é sempre único para cada cliente. Cada tenant é isolado dos outros, ok? Garantindo aquilo que eu há bocado vos disse inicialmente, garantindo que os dados e as configurações de uma organização não sejam acessíveis por outras. Aquela questão da segurança e da privacidade dos dados é muito importante e é salvaguardado. Quando uma organização se inscreve no Microsoft 365, um tenant é criado para ela e todos os serviços e dados da organização são gerenciados dentro desse tenant. O exemplo do tenant é o exemplo que eu dei aqui, tem sempre um nome, .onmicrosoft.com. Isto depois é traduzido num conjunto de caracteres com números e letras. Neste exemplo que eu dei é xpto.onmicrosoft.com. Isto é necessário sempre que é criado um novo cliente Microsoft 365
na Vodafone ou seja noutro parceiro, mas obviamente estamos a falar aqui na Vodafone. Então, a importância do tenant. O tenant Microsoft é um ambiente exclusivo de cada cliente na nuvem da Microsoft. Um cliente novo é aquele que ainda não possui serviços Microsoft Online, seja com a Vodafone, seja com outro provider, ok? Se o cliente já tiver serviços Microsoft, então já possui um tenant ativo. Nestes casos, é necessário que o cliente, caso queira migrar para a Vodafone, que é o que a gente pretende, autorize a ativação das licenças no nosso tenant. É preciso depois enviar um e-mail ao cliente com 2 passos, o cliente aceitar-nos na sua consola, clica no passo 1 e clica no passo 2, aceita-nos na sua consola e a Vodafone passa a ser o seu fornecedor. Mas isso será para uma sessão posterior. Quem está aqui também já fez estes processos, quem é novo não conhece, mas nós estamos aqui para tirar dúvidas e ajudar. Assim sendo, não há perda de dados nem necessidade de recriar utilizadores, ok? A Microsoft permite que um cliente tenha vários fornecedores em simultâneo no mesmo tenant. Portanto, não se... Como é que podemos criar ou gerar oportunidades, identificar potenciais clientes, seja na nossa carteira, seja fora da nossa carteira? Eu pus aqui 4 pontos que eu acho fundamentais e que é interessante. É olhar para aqueles clientes que não têm páginas de internet. Teoricamente, um cliente que não tem página de internet não tem domínio nem e-mail profissional. Ou seja, não tendo página de internet, nós temos aqui até a possibilidade de vender não só Microsoft 365, como também vender o serviço de BeOnline, que é o serviço de desenvolvimento de apoio ao desenvolvimento do site do cliente. Para isso, é preciso criar um domínio do cliente e criar e-mails, como vendendo licenças de Microsoft 365. Todos os clientes que tenham e-mail, Gmail, Hotmail ou Sapo vão ter são potenciais clientes para terem licenças de Microsoft 365, para ter um domínio próprio, para terem os e-mails profissionais. Por exemplo, clientes que têm já licenciamento Microsoft 365 em outros fornecedores. O que é que fazemos? Ok, é um potencial cliente para migrar para a Vodafone. A única preocupação é mapear as datas da renovação que esse cliente vai ter com o outro fornecedor, o outro provedor. Ou seja, 30 dias antes, por exemplo, nós podemos fazer uma proposta ao cliente com as licenças que ele lá tem e se ele gostar da nossa proposta e quiser migrar para a Vodafone, a única preocupação que terá que ter é dizer que não quer renovar na consola de administração. O cliente tem que fazer isso, que é não quer renovar automaticamente as licenças. E isso faz com que deixem de renovar com o outro fornecedor e as nossas licenças depois entram sem perda de dados, nada, sem problemas nenhuns. Outro exemplo são aqueles clientes que têm licenças Microsoft perpétuas. Ou seja, compram o Word, o Excel, ou compram os Office Professional ou o Office Plus, por exemplo, mas que esses Office só têm o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook. Não têm as aplicações que a Microsoft 365 fornecem, que são, de facto, aqui a que fazem a grande diferença. Não tem o OneDrive, ok? Com o TER, ou seja, os dados são guardados única e exclusivamente ou no seu servidor local, ou no disco externo, ou no seu computador, ou no portátil local. Não tem outra hipótese. Enquanto que nós, com a Microsoft 365, podemos gravar o OneDrive e estando no OneDrive já sabem que os data centers são redundantes, a informação está sempre guardada e em qualquer lado do mundo podemos ir buscá-la. Não tem o SharePoint, estas aplicações. O SharePoint também tem 1 tera de informação para os nossos colaboradores partilhar e não tem uma caixa de correio Microsoft Exchange de 50 GB ou de 100 GB. Isso é garantido, ok?
e não tem Microsoft Teams e outras aplicações, eu só coloquei estas aqui. Portanto, são oportunidades e argumentos que nós podemos usar para gerar mais oportunidades e identificar clientes para alavancarmos o negócio e, de facto, os clientes têm muito mais vantagens. Campanhas em vigor Microsoft 365. É importante falarmos sobre estas campanhas. Temos 3 campanhas em vigor, ok? Ainda. Umas a acabar muito rapidamente, 19 dias, portanto, hoje é dia 11, umas terminam já em setembro. Portanto, relembrar que temos a primeira campanha Microsoft 365 Business, que é a que estamos a falar hoje, mais Teams Essentials, com 15% de desconto, até outubro de 2025. Temos outra campanha a decorrer, eu já vou detalhar as campanhas a seguir mais em pormenor. Temos outra campanha a decorrer para Microsoft 365 Enterprise, também com 15% de desconto, ok? Ou seja, as licenças E3 e E5, que tem ainda mais governança e mais segurança do que as versões Premium, que também apenas até setembro de 2025. Temos o prolongamento da campanha de Copilot Microsoft 365 até setembro de 2025, também com 15% de desconto. Vamos detalhar então as campanhas para vocês entenderem. Vamos falar da primeira campanha, Microsoft 365 Teams Essentials. Período de adesão até ao final do mês de outubro, ok? Condições de desconto. 15% de desconto válido durante 12, 24 ou 36 meses para novos clientes, clientes de outro provider, ou seja, migração de clientes, migração de outros fornecedores, peço desculpa, e para upgrades, ou seja, clientes que queiram passar de Basic para Standard ou, por exemplo, Standard para Premium, ok? Número de licenças máximo, 300 licenças. Obviamente, porquê? Porque é o limite das licenças business. Estas campanhas, para ativar esta campanha no simulador, todas aparecem com esta designação de Microsoft 365 Business, depois a opção de Basic, com ou sem Teams, Standard com ou sem Teams, Premium com ou sem Teams e Essentials, todas com promo. Automaticamente a aplicação sabe que vai fazer depois os tais 15% de desconto. Esta é uma imagem print screen do simulador, ok? E mais, e dos e-mails que vocês também receberam, salvo erro. Campanha de Microsoft 365 Enterprise E3 e licenças E5. É até ao final do mês de setembro, só até ao final do mês de setembro, 15% de desconto válido apenas para 12 meses e apenas para novos clientes. Ok? Apenas para novos clientes. Número total de licenças, 2.400. Ok? O que é que nós temos que fazer no nosso simulador? Temos que escolher as opções Microsoft 365 E3, EEA Promo e E5 EEA Promo. Porque é que está ali EEA? Aquilo que eu já vos expliquei. Novos clientes de licenças E3 e E5 que sejam que compraram após o período de abril de 2024, as versões para a Europa vieram sem Teams, ok? Portanto, são estas versões. Se o cliente quiser comprar Teams, tem que adicionar Teams à parte. Uma nota importante. Na Microsoft 365 Enterprise, nas versões E3 e E5, combinam as aplicações todas que têm o Office Premium, mais funcionalidades avançadas de colaboração, além disso, proteção avançada de identidades e dados, gestão centralizada de dispositivos e funcionalidades de compliance, garantindo assim o ambiente de trabalho seguro e preparado para a mobilidade. Ok? Microsoft Copilot
365. A campanha prolongou-se até setembro deste mês. Condições mantêm-se os 15% de desconto válido por um período de 12 meses, mas o limite mínimo para esta campanha é de 10 licenças e o limite máximo vai até 2.400. No simulador tem que escolher a opção Microsoft Copilot Promo 15%. Requisitos para comprar licenças de Copilot. Todas as licenças, basicamente, estão aqui descritas. Quase todas as licenças disponíveis da Microsoft permitem ter licenças de Copilot, ok? Licenças Business, licenças Premium, as Office, as licenças F1 ou F3 também, licenças de Exchange, licenças de OneDrive, isoladas, SharePoint, Teams, etc. Ainda temos clientes do setor educativo que também podem adquirir as respectivas licenças.